Irmãos, nessa noite nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Quem está alegre nessa noite? Quantos nessa noite veio buscar o milagre? Quantos nessa noite veio para adorar em espírito e em verdade? Eu creio que quando você adentrou neste lugar, você adentrou num propósito de adorar e exaltar aquele que vive, aquele que reina, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, e não há outro Deus que se compara ao nosso Deus, porque Ele é santo, Ele é forte e Ele está aqui nessa noite. Quem está com a Bíblia aberta, abre em Mateus, livro de Mateus, capítulo 8 e o verso 23, amém? 8, 23, para nós ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu ler a palavra de Deus, tem alguém que depois da campanha quer dar um testemunho em breve? Amém? Que Deus fez durante essa campanha que nós fizemos, né? E essa semana, depois da campanha, eu presenciei, né? Um dos nossos irmãos aqui da igreja tinha anunciado um carro para vender, já tinha uns 2 meses. Nada vendia o carro, irmãos. E quando nós acabamos aquela campanha, naquele último dia, e ungimos as mãos de cada irmão para o desbloqueio do mundo espiritual, no outro dia saiu 2 mecânicos de longe para vir ver o carro, não questionou o preço, comprou e abençoou o irmão. Então assim, é pela fé que nós vamos obter a nossa vitória, amém, irmãos? Então foi testemunho vivo, presenciei, né, esse testemunho que o Senhor fez na vida, né, do nosso irmão. Então quem achou, diga amém. Tem alguém que quer contar um testemunho depois do que Deus fez? Depois fica à vontade, só falar, viu, irmãos? Irmãos, vamos ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguira. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e o fez-se completar a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai santo, Pai amado, a tua palavra, Jesus, fala conosco, porque nós necessitamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de tempestade, nós falamos de algo que vem para destruir, é algo que vem para devastar. Tempestade é destruição. E aqui nós vemos que às vezes nas nossas vidas vem algumas tempestades. Muitas vezes na nossa vida aparece de repente um vento bem forte. Na nossa vida, às vezes provocando até o medo nas nossas vidas. Esse vento, essa tempestade, às vezes vem para abalar as nossas vidas, afetar a nossa fé. E aqui nós vamos aprender que mesmo andando com Jesus, mesmo sabendo que Ele está no barco, mesmo sabendo que Ele está conosco todos os momentos, ainda nós encontramos com medo, encontramos ainda situações na nossa vida que ainda nós sentimos medo do vento, medo da tempestade, mesmo andando com Jesus do nosso lado. Então, irmãos, nesse momento da tempestade, nós desesperamos. Não é verdade? Quando sobrevém uma tempestade, vem um vento na nossa vida, mesmo que nós estamos com Jesus, nós às vezes não preocupamos, não desesperamos, não sabemos o que fazer, mesmo que nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, mas parece que ainda nós estamos abalados, estamos com medo por causa do grande vento, da grande tempestade que veio, porque a tempestade parece que vai destruir tudo que nós temos, parece que o vento vai destruir tudo, e nós perdemos até o equilíbrio, perdemos as forças, e nesse momento nós podemos confiar, irmãos, que Jesus está conosco nessa tempestade. Então nenhum ser humano, nós vemos aqui, quando nós lemos essa palavra, que nenhum ser humano está preparado para um momento de tempestade. Quem aqui preparou para um momento de tempestade, irmãos? Ninguém, não é verdade? Porque a tempestade, quando nós lemos aqui, ela veio de repente, não veio?
O vento, ele veio de repente na nossa vida. Então, em nenhum momento nós estamos preparados para enfrentar a tempestade na nossa vida. Em nenhum momento nós estamos preparados para encarar os ventos que vêm na nossa vida, porque eles vêm tão de repente na nossa vida. Quando você menos espera que esse vento, essa tempestade vem, ele chega com uma fúria para tentar tirar nossa paz, tirar nossa alegria, trazer nós medo. E aqui, irmãos, se nós estamos num barco, nós sabemos que a gente pode pegar de surpresa uma tempestade no meio do mar. Então o que eu quero dizer aqui, se você entrou numa embarcação, você vai embarcar no mar, e você foi avisado que vai ter uma grande tempestade, você vai ou vai adiar a sua passagem, vai depois, ou você mesmo sabendo, você vai nessa navegação? É claro que não. Se nós souber que vai ter uma tempestade, que vai destruir tudo, o que nós faz? Nós vamos adiar a viagem. Nesse barco eu não entro. Nesse barco, mas quando você está já no barco, e a tempestade vem de repente, e te pega de surpresa. Aqui nós encontramos que Jesus entra no barco com os discípulos. E Jesus, ele foi dormir na polpa do barco. Pegou sua almofada, deitou tranquilo, como que se nada vai acontecer, a viagem ia ser tão tranquila. E os discípulos ali tranquilos também, mas de repente veio essa tempestade. De repente a fúria do mar veio. E naquele momento que as ondas começaram a subir, e a Bíblia fala que as águas começaram a entrar sobre dentro do barco. E os discípulos ficaram desesperados, que o barco já estava todo balançando. E Jesus dormindo a mesma coisa. E Jesus tranquilo. E os discípulos naquele momento foi até Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo essa tempestade? O Senhor não está vendo a fúria desse mar? E Jesus naquele momento se levanta. E quando Jesus se levanta, a primeira coisa, ele repreendeu o vento, a tempestade. A Bíblia vai dizer que o mar se acalma. Mas Jesus, ele fala para os discípulos: olha, por que vocês têm tanta pouca fé? Por que vocês não têm fé o suficiente para repreender essa tempestade, esse vento? Jesus não queria ser incomodado. Jesus queria que aqueles discípulos que estavam no barco pudessem repreender aquele vento, aquela tempestade. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nos deu autoridade para repreender. O Senhor te deu autoridade para repreender as tempestades que vêm sobre a tua vida. O Senhor te deu autoridade para você repreender os ventos que tem levantado sobre a tua vida. Ele te deu poder quando você abrir a tua boca, quando você repreender, o mar tem que obedecer, o vento tem que acalmar, a tempestade tem que cessar, porque o Senhor nos deu autoridade. Quem crê nessa noite? Irmãos, ninguém ora pedindo a Deus tempestade. Ou alguém aqui ora? Ninguém. Você dobra o seu joelho e pede: Senhor, Senhor, manda uma luta, manda uma tempestade. Ninguém. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós oramos pedindo a Deus vitória, bênção, que repreenda algo que está acontecendo na nossa vida. Então nos momentos de oração, nós não pedimos Deus tempestade. Mas por que acontece na nossa vida? Por que elas vêm mesmo assim, nós orando e não pedindo a Deus? Porque às vezes é necessário que a tempestade venha, é necessário que o vento venha, é necessário que o mar, irmão, fica bravo, para que Deus pode provar a minha fé e a tua fé no momento da tempestade. O momento da tempestade é onde Deus prova a minha fé, prova a tua fé, se você vai realmente ter coragem de se levantar e se orar e repreender aquela tempestade.
O Senhor permite algumas tempestades nas nossas vidas. Deus permite para aumentar a nossa fé. Isso que você está passando não é por acaso. Esse vento que tem vindo contra a sua vida não é por acaso. Essas lutas que vêm, que você acha que o barco já está quase afundando. Essas lutas que vêm sobre a sua vida de repente, que você não esperava, e você acha assim: Senhor, vai afundar, não vou aguentar, o negócio está feio. Mas não, Deus está provando a nossa fé diante de todo esse vento que tem se levantado. Irmão, talvez se não fosse essa tempestade, se não fosse essa luta na nossa vida, nós não tínhamos melhorado algumas áreas da nossa vida. Se não fosse a luta que você passou no seu trabalho, talvez hoje você não tinha o seu negócio próprio, talvez você não tinha crescido mais dentro da empresa. Talvez algumas lutas é para que nós podemos crescer em algumas áreas da nossa vida, a tempestade, para que nós podemos aprender e valorizar mais aquilo que Deus tem para nós. Então essas lutas não podem ser em vão na nossa vida. Talvez as lutas que nós passamos na nossa vida conjugal, talvez se nós não tivéssemos passado por elas, o casamento tinha acabado. Você tinha abandonado a sua casa. Mas quando você passou por algumas tempestades e se manteve junto, os dois aprendeu e fortaleceu o casamento. Porque a tempestade não te venceu, o vento não te venceu. E depois dessa tempestade que você passou no seu casamento, dessa tempestade que você passou na sua vida emocional, você, irmãos, cresceu mais. Você aprendeu mais. Você fortaleceu mais diante de Deus. Quem está nessa noite entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Uma coisa eu entendo: mesmo quando nós queremos pular do barco, e nós aprendemos aqui que dentro do barco nós estamos mais seguros. Mesmo que os discípulos estavam dentro do barco achando que ia morrer, agora é hora de pular. Mas dentro do barco eles estavam mais seguros, porque Jesus estava dentro do barco. Mesmo, irmãos, que você achou que agora o barco vai quebrar, vai despedaçar, não tem jeito mais, fica dentro do barco. Não saia do barco, não pula do barco, não desista de estar dentro do barco, porque no barco Jesus está. No barco Jesus levanta e repreende a tempestade. Na situação que você está vivendo, fica na situação clamando, porque Deus é a resposta. Deus pode mudar a história da nossa vida. Porque se nós pular do barco, nós podemos morrer. Mas se nós ficar no barco, Jesus pode se levantar e repreender o vento, a tempestade, e dar a vitória para a nossa vida nessa noite. Quem está entendendo nessa noite, dá um glória a Deus nessa noite. Irmãos, outra coisa, não entra no barco se Jesus não estiver dentro dele. Nós só estaremos seguros num barco se Jesus estiver dentro dele. Se os discípulos estivessem sozinhos, eles tinham morrido, não tinha? Porque eles não repreendiam o vento e nem a tempestade, ia ficar desesperado em algumas situações. Ia de repente o barco afundar. E tem algumas situações que nós entramos no barco sem Jesus. Tem algumas situações que nós não pedimos permissão para que nós podemos entrar no barco e entramos sozinhos. Deixamos Jesus de fora do barco e as coisas começam a dar errado na nossa vida. A tempestade vem e você não sabe o que fazer. O vento sopra, você não sabe como lidar com o vento, porque você está no barco sozinho. Você entrou no barco sozinho, mas quando Jesus está no barco, irmãos, você pode ter certeza que a vitória é certa. Quando Jesus está no seu barco, irmãos, pode ter certeza que o milagre acontece. Quando Jesus está no seu barco, pode ter certeza que as áreas da sua vida que estão quase afundando, Deus começa a restaurar. Porque Deus é fiel conosco, mesmo nas tempestades. Irmãos,
A tempestade com Jesus podemos vencer. Sem Ele no barco, a tempestade nós não podemos vencer. Então entenda isso. Todas as vezes que você, irmãos, estiver no barco, entra com Jesus. Não entra sozinho. Não toma decisões sem consultar Jesus, porque o barco pode ir à deriva, porque pode ser destruído. Mas se Jesus estiver, Ele vai dar um escape para nós. Como podemos vencer a tempestade, irmãos? Como que nós podemos aqui vencer a tempestade? Jesus sempre no barco, Jesus sempre está na embarcação. A primeira vitória é o que nós estamos dizendo aqui, é Jesus lá dentro. Primeiro passo, Jesus está dentro do barco. Você quer vencer as suas tempestades? Jesus em primeiro lugar. Jesus em todas as coisas. Não faça nada sem a direção de Jesus. Então, para nós vencer essa tempestade, Jesus sempre vai estar na nossa embarcação. Não embarca em nada sem Jesus não estiver na frente te guiando, porque Ele vai direcionar a nossa vida. Segundo, não seja incrédulo como os discípulos. A incredulidade faz o homem se afundar. A incredulidade faz o homem perecer. Porque os discípulos sem fé, eles iam perecer. Mas que nós podemos usar a nossa fé, usar a nossa confiança, a nossa ousadia e repreender a tempestade. O que faltou para os discípulos, irmãos? A ousadia. O que faltou para eles? Fé no momento. Muitas coisas não são resolvidas na nossa vida porque às vezes falta ousadia, falta fé na nossa vida. Muitas coisas não são resolvidas na nossa vida porque a dúvida às vezes é maior do que a fé. Muitas coisas não é resolvida na nossa vida porque nós não apresentamos ela para Jesus e deixamos que nós lidamos com aquilo até que o negócio se perde. Mas os discípulos, mesmo sem fé, foi o que? Chamar Jesus. Quando, irmãos, o negócio sair do seu controle, quando você não tem fé o suficiente, não é pecado você gritar o nome de Jesus. Não é pecado você chorar aos pés de Jesus. Não é pecado você ir até a direção de Jesus. Jesus, olha, o negócio está feio. O negócio saiu das minhas mãos, não tem mais controle, Pai. O barco está afundando, está indo à deriva. Repreenda, Senhor, essa tempestade, porque eu sou fraco, a minha fé é pequena, mas eu creio que o Senhor é o grande Deus. Mesmo que a minha fé é pequena, o Senhor pode levantar em meu favor e repreender essa tempestade, porque Deus ouve aquele que clama. Irmãos, terceiro, antes que o barco enche de água, nós temos que tomar algumas atitudes na nossa vida. Tem gente que deixa o barco primeiro encher de água, e quando as águas começam a encher o barco, é o grande perigo. Antes, irmãos, que as águas se tomam dentro desse barco para afundar, nós temos que estar em oração e repreendendo para que as águas não enchem o barco, para que não afunde o barco. Tem pessoas, irmãos, que deixam, vai deixando. O vento veio e ele não repreendeu. A tempestade veio e ele não repreendeu. As águas começam a encher. A dificuldade vai chegando, vai acumulando. Agora vem vento, vem tempestade, as ondas, começa agora a água a entrar dentro do barco. E aí nós começamos a ficar desesperados, porque agora o barco está enchendo. E às vezes essas águas significam os problemas que entram no nosso barco. Os problemas que chegam no nosso barco, que o barco não está suportando mais.
São coisas que nós vamos deixando vir para a nossa vida, vai deixando entrando no nosso barco, vai entrando, e quando vê a pessoa está desviando, está afastando de Deus, está desesperada, não consegue mais vir à casa do Senhor, não tem mais paz para dormir, não tem paz para trabalhar, não tem paz para fazer nada, porque o barco está cheio. Ele não dá conta mais de seguir. Mas antes de tudo isso, clama a Deus, peça a Ele para repreender essas tempestades, essas ondas. Quinto, aprendemos que mesmo sendo o capitão experiente, não é suficiente para nos livrar da tempestade. Mesmo que um ser humano é um capitão experiente, ele não é capaz de livrar nós da tempestade. Titanic, ali não era qualquer um que estava no comando, não é verdade? Não era um amador. Ali tinha alguém que foi treinado, experiente para comandar aquele barco, aquele grande navio. A arca de Noé tinha um amador, não é verdade? Noé era um amador, mas Deus estava na arca. Deus estava com Noé. É por isso que aquela arca não afundou. Mesmo com dilúvio, Deus deu livramento para aquele povo dentro da arca. Pode estar, irmãos, o maior capitão ali, maior experiência, se Deus não tiver, vai naufragar. Ninguém vai escapar, porque o único que pode nos livrar é o Senhor Deus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade para nos livrar da tempestade. É preciso ter Jesus do nosso lado. É preciso que Jesus está no nosso barco. É preciso que Jesus caminhe conosco. É preciso que nós apresentamos a Jesus a nossa embarcação. Pai, eu vou embarcar, vai comigo. Pai, eu vou fazer isso. Eu preciso que o Senhor entre na minha embarcação. Senhor, olha aqui, eu vou comprar uma casa, vai nessa embarcação. Eu vou comprar um carro, vai nessa embarcação. Eu vou casar, eu vou arrumar uma esposa, vai nessa embarcação. Não faça nada sem que Jesus não esteja na sua embarcação. Não faça nada sem que Jesus não toma a direção. Irmãos, é inevitável o cristão não passar por ventos ou tempestades. É inevitável. Quem aqui, irmão, durante esses anos até aqui, sincero, que nenhum ano você passou por algum problema? Tem alguém? Lembra? Ah, pastor, foi em 2005, foi em 2006, foi tudo bem o ano todo. Quem aqui passou? Eu não lembro, nenhum ano que eu não tive luta. Nenhum ano não veio uma tempestade. Não é assim? Tem pessoas que talvez um ano passa por um momento financeiro, outro ano passa com a doença, outro ano passa no casamento, outro ano passa familiar. Não é assim, irmãos? Tem tempestade e cada ano parece que o negócio vai trocando, mas passa por tempestade, mas passa por luta. É inevitável que não venha o vento, é inevitável que não venha a tempestade na nossa vida. Por quê, irmãos? Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, e essas aflições, ela é diária na nossa vida. Essas aflições, entra ano, sai ano, nós estamos passando por aflições até que nós encontramos Jesus na glória. Mas essas aflições, essas guerras, essas lutas, Jesus está conosco. E nenhuma dessas durante esses anos te matou, você venceu, você passou, você está aqui, não é verdade? Você poderia estar agora morto, olha, vencido pelas lutas, pelas tempestades, mas você está aqui sentado hoje. Isso é sinal que você confia em Jesus. Você passou para a primeira, segunda, terceira, a quarta, a quinta, e foi passando, a sua fé foi aumentando, e você foi perseverando, e você está aqui glorificando a Deus. Se a primeira luta não te matou, a segunda, a terceira, a quarta não vai te matar, vai te fortalecer.
É necessário que nós estejamos com Jesus em todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. E às vezes nós perguntamos, por que nós passamos por tudo isso? Por que sobreveio isso na nossa vida se Jesus está conosco? Porque o vento e a tempestade vêm se Jesus está conosco, mas a prova, Jesus não estava no barco. Jesus não estava com os discípulos. Não quer dizer que Jesus não está conosco quando o vento sopra. Não quer dizer que Jesus não está conosco quando a tempestade vem. Não quer dizer que Jesus está conosco quando nós passamos por algum momento de dificuldade na nossa vida. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava com eles. Eles poderiam, mas Jesus está conosco. Mas nem os discípulos conheciam Jesus de verdade. Que quando Jesus repreendeu o vento, a tempestade, o que os discípulos disseram? Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse que tem poder de repreender a tempestade? Tem momento na nossa vida, irmãos, que Jesus nos prova para conhecer mais o poder dele, mais a autoridade dele na nossa vida. Tem momento que você vai dizer: Senhor, eu estou, Senhor, nas últimas, e o Senhor entra e repreende a tempestade e o vento. Não quer dizer, irmãos, que você está sozinho nessa luta que você está passando. Não quer dizer que Jesus não está com você nesse momento que você está vivendo. É necessário que você está passando por esse momento, por essa luta, para que o Senhor possa aumentar mais a sua fé, para que você pode conhecer o grande amor dele na sua vida, a grandeza do poder dele na sua vida. Se você chegou até aqui, irmãos, é porque você venceu várias tempestades. Quantos ventos soprou sobre a tua casa, sobre a tua vida? Mas a sua casa está construída sobre a rocha. E sobre a rocha pode vir vento, pode vir tempestade, e o Senhor vai te sustentar dentro da tua casa. Mas quando o homem é insensato, constrói a casa numa areia, irmãos, e vive uma vida de qualquer jeito, e não leva Jesus com ele, deixa Jesus de fora, o primeiro vento, a primeira tempestade vai levar a casa para o mar. Mas se você tem casa na rocha, não se preocupa. Se a sua casa foi construída na rocha, é por isso que os ventos não derrubou até hoje. É por isso que a tempestade não derrubou até hoje a tua casa. Ela vai continuar permanecendo de pé, porque Jesus é a nossa rocha. Jesus está conosco, Jesus nos dá vitória. Jesus está contigo nessa noite. Não é em vão a tua vinda aqui. O Senhor te trouxe para te dizer que essa tempestade não vai te matar, que esse vento que está soprando não vai te matar, mas o Senhor vai te dar uma grande vitória, e você vai conseguir atravessar esse mar em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa noite? Irmãos, esses ventos que vêm, é ventos que vêm para nos desanimar. Esse vento que vem é para dizer que Jesus não está conosco, Deus não está vendo nós, parece que Deus nos esqueceu. São esses ventos que vêm, sim, para trazer dúvida entre o ser humano, para dizer assim: se Jesus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Como Marta e Maria, né? Se Jesus estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Foi esse questionamento? Mas Jesus queria provar para eles o grande milagre. Tem momento que você pensa que Jesus distanciou de você, mas no dia seguinte, na semana seguinte, o Senhor abre uma grande porta para a tua vida, e você vê que o Senhor é o Deus. Mesmo que alguns dias a gente pensamos que Ele está ausente na nossa vida, Ele volta e dá o milagre para as nossas vidas. Quem crê nessa noite? Irmãos, uma das coisas que nós precisamos é perseverar quando o vento e a tempestade vêm na nossa vida. Quando você persevera, você vence. Quando você para, as coisas estacionam na sua vida. Mesmo em lutas, você tem fé para vir à igreja e buscar o Senhor. O Senhor está trabalhando em seu favor.
Não desanime no meio dessa tempestade, no meio dessa luta, porque o Senhor vai te dar a vitória. Não seja desmotivado, irmãos, mas passa dando glória a Deus. Irmãos, algumas tempestades na nossa vida, ela vem de repente, pega nós de surpresa, mas nós sabemos que quando ela vem de surpresa, ela vem para nós, mas Deus já conhecia, Deus já sabia, e Deus já sabia que Ele permitia a tempestade, mas Ele também nos dá vitória em cima da tempestade. Nada é por acaso, nada é em vão, nada até aqui na sua vida foi em vão. Sabemos que nós não somos os únicos que passamos por essa tempestade. Achamos, irmãos, que nós somos melhores, só nós que passamos por tempestade, só nós que passamos por um momento difícil. Parece, só eu que perdi o emprego, só eu que estou desempregado. Aí você olha para ele, porque tanta gente desempregada, na verdade. Aí você vai ver que você não é o único que está passando um momento difícil na sua vida. Olha, você está choramingando, eu perdi alguém que eu amava, o Senhor levou alguém que eu amava. Aí você olha também, outro também perdeu, outro também passou pela tempestade. Nós vamos ver que não é só nós que passamos por essa tempestade. Você acha, olha, a minha empresa faliu, estou à ruína, mas não é só você que está passando. Não foi só com você que a empresa chegou a falir. Você olha, tem muitas empresas que se fechou, muitas empresas faliu. E às vezes nós pensamos que é só nós que passamos por isso. Eu sofri uma grande decepção. Todos nós já passou por algumas decepções na nossa vida. Não é só eu que passei por alguma decepção, mas todos nós passamos, pessoas que estão na nossa roda, passou por decepção na vida deles, não é verdade? Irmãos, então nós todos enfrentamos alguma tempestade na nossa vida. E eu quero falar para você nessa noite, fica firme. O barco está balançando, fica firme. As ondas estão subindo, fica firme. O vento está soprando, fica firme. Jesus está no barco. Esse ano talvez tenha balançado muito. Esse ano 2020, o negócio ficou feio. Algumas coisas saíram do controle. Mesmo com Jesus no barco, nós sentimos que algumas coisas, o vento veio forte, a tempestade veio, mas não é nada que Jesus possa se levantar ainda esse ano e repreender essa tempestade e nos dar vitória e mudar a situação da nossa vida. Ele tem o poder. Fica de pé nessa noite. Eu quero chamar o irmão Jackson, ele está louvando o louvor aqui. E esse louvor nessa noite, que você pode exercitar sua fé,